Fala galera do canal, vamos focar! Estamos aqui para mais um programa É Demais em Foco para você, o seu programa de entrevistas. Eu sou Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Hoje eu estou aqui com o professor de Artes Marciais, especificamente de Judô, professor Vicente, professor da Academia Arte Física. E hoje nós vamos bater um papo espetacular. O tema de hoje é a importância da atividade física para o desenvolvimento educacional. É óbvio que eu só poderia convidar o meu amigo Vicente para a gente bater esse papo, porque ele é um professor extremamente experiente nessa área. Trabalha com crianças, trabalha com adolescentes, trabalha com adultos, trabalha com idosos. Ou seja, é professor de artes marciais de todas as faixas etárias. Então o papo hoje será espetacular, principalmente para você que está aí sentado comendo bolacha creme cracker com leite moça, ou então comendo salsicha deitado no sofá. Então tem que praticar atividade física para o desenvolvimento corporal e evidentemente também o desenvolvimento mental. Beleza? Tudo bem, professor Vicente? Graças a Deus, professor. Eu quero começar, agradecendo aí a sua presença, tá certo? O senhor se prontificou a participar aí do programa É Demais em Foco, o seu programa de entrevistas, tá certo? Então, vamos começar, né? Vamos embora. A primeira pergunta é a seguinte, professor. A atividade física realmente é importante para o desenvolvimento educacional? Qual é a sua percepção? O que é que o senhor fala com relação a isso, uma vez que o senhor já tem um mercado muito amplo, né? Já está inserido no mercado há muito tempo, trabalha com crianças, trabalha com adolescentes, trabalha com pessoas mais velhas, trabalha com adultos, trabalha com idosos também. Então, diga pra gente aí, por favor. A atividade física ela está diretamente ligada à parte educacional, no meu entendimento. Principalmente quando a gente trabalha na parte infantil, na parte de crianças, certo? A atividade física ela faz com que nós, desde pequenininhos, já conhecemos aquelas situações do ganhar, do perder, de seguir as regras. Então, para mim, a atividade física está totalmente incluída na parte educacional. O interessante é que é o seguinte, né? O senhor falou aí da questão ganhar, perder, a questão do orgulho, né? Porque, por exemplo, vamos puxar um pouquinho para as artes marciais, né? Eu sou praticante de jiu-jitsu, também dou aula no projeto social de jiu-jitsu, né? Faço parte da Academia Checkmate Recife, né? E o que eu percebo, não somente como professor há 24 anos, mas também agora com essa experiência de estar dando aula de artes marciais, é que realmente, né, ultimamente eu recebi alguns jovens lá no projeto social, Checkmate Social e Chocan Social, né, que realmente chegaram para mim com alguns problemas emocionais, problemas relacionados à baixa estima, né, problemas comportamentais também, problemas de disciplina. E o que eu percebo, o que eu estou percebendo, né, com essa experiência que eu já venho lecionando jiu-jitsu nesse projeto social há um ano, o que eu percebo é que realmente a arte marcial ela aproxima, né? Ela trabalha com a questão do limite, né? Ela faz com que a criança já comece a perceber que o respeito pelo próximo, né? E trabalha principalmente a questão da baixa estima, né? É impressionante como os jovens atualmente estão com a autoestima baixa, né? É impressionante. E além também a questão do orgulho, né? Então quem pratica artes marciais, quem pratica judô, quem pratica jiu-jitsu, né? Às vezes, por exemplo, um homem como eu, de 42 anos, começa a praticar o judô, por exemplo, né? E vai entrar no combate, numa luta, às vezes com um jovem de 15, 16 anos, né? Ou então às vezes com uma menina, né? Com uma garota de 15, 16 anos, ou então com uma mulher, né? Então, uma pessoa que não tem experiência sabe que vai ser finalizado, né? Sabe que o combate vai ser perdido. Então, essa questão do trabalho com relação ao orgulho, né? É o que eu acho bem interessante, né? É bem legal, assim. Primeiro, para você começar uma atividade, você tem que sair da sua zona de conforto. Você está acostumado com sua rotina no dia a dia, você quer quebrar sua rotina, sair da zona de conforto, é legal você praticar essa atividade física, né? Então, ter medo é normal.
Você não pode deixar que o medo seja o seu obstáculo maior, né? Se o medo foi feito para ser quebrado, eu sempre falo isso com meus alunos. A partir do momento que você não quebra o primeiro medo, aquele medo vem um segundo. Então são 2 medos. Se você não quebra a barreira do medo, você nunca vai conhecer o que será no futuro. Um exemplo, se eu falo aí, uma pessoa mais velha lutar com um iniciante, ou uma pessoa mais nova. Certo. Essa pessoa mais nova pode ter uma experiência maior dentro da arte marcial e vai passar para essa pessoa mais velha. Então, é um constante aprendizado. Lá, o senhor já treinou comigo, já viu. Meus alunos mais novos, que são mais graduados, eu faço a utilização deles para passar essa experiência dentro da própria aula para os iniciantes, no caso, entendeu? Então, é muito bom assim, você quebrar essa zona de conforto, quebrar o seu medo, independente, que eu brinco também, entrou no tatame, não tem homem, não tem mulher, todo mundo é igual, não tem idade, não tem cor, não tem sexo, não tem nada. Entrou no tatame, todo mundo igual. E tá lá para enfrentar seus medos. Essa questão do medo, né? É impressionante. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que defende o jiu-jitsu, defende o judô, de forma muito ferrenha, né? Mas é impressionante como as pessoas têm uma resistência quando se fala, né, em artes marciais, né? Eu acho que, como o senhor falou agora, né, essa questão do medo, né, eu acho que o medo é a questão mais, né, é o que pesa mais, né, no ser humano com relação à prática das artes marciais, né? Porque, por exemplo, tanto o jiu-jitsu como o judô são 2 artes marciais que eu considero como se fosse um jogo de xadrez. Eu levo em consideração o jogo sair. Então, são 2 artes marciais, o jiu-jitsu e o judô e o jiu-jitsu, que trabalham com raciocínio lógico extremo, né? Então, por exemplo, os meus filhos, eles praticam jiu-jitsu desde os 5 anos, né? E eu percebo que o comportamento mudou, a questão da limitação, a questão do respeito, né? O próprio condicionamento racional também mudou, né? O desenvolvimento de ambos na escola também melhorou consideravelmente, né? E é ali, por exemplo, né, para uma pessoa que tem um dia extenuante, que tem um trabalho que exige muito, tem um trabalho que exige muita capacidade racional. Então, eu acho que nada melhor do que eliminar todo esse estresse do dia praticando uma arte marcial ali no período da noite ou no final do dia, para depois chegar em casa. Eu percebo que todas as vezes que eu chego em casa, né, eu trabalho todo dia, manhã, tarde, noite, mas todas as vezes que eu treino jiu-jitsu, eu percebo que todos os meus problemas foram embora e eu chego em casa realmente outra pessoa, né? O meu comportamento, o meu raciocínio, a minha cabeça, né? A forma que eu acordo no outro dia de manhã para trabalhar de novo, manhã, tarde, noite, eu percebo que muda tudo, né? Então eu fico triste porque as pessoas não procuram né, as artes marciais em modo geral, entendeu? Eu falo de jiu-jitsu, falo de judô, posso falar também do Muay Thai, já fui praticante de Muay Thai, mas me identifiquei mais com o jiu-jitsu e com o judô, porque um completa o outro. São né? 2 artes que se completam, né? O judô é mais a parte de projeção e a jiu-jitsu mais um pouquinho de finalização. São 2 artes que se completam. Eu também pratiquei o Thai, uma equipe bem legal também. Existe também um pouco do preconceito com a arte marcial, tá? Pois é. Hoje em dia, eu vou falar por hoje, os professores hoje, pelo menos a maioria, procura o conhecimento, adquire o conhecimento externo para trazer para a área de artes marciais. Antigamente, você tinha uma ideia muito de repetitivo, você aprendia com o seu professor, não estudava o bastante para saber o que aquela atividade te trazia de benefício e tu repetia ela nos teus treinos. E hoje não. Hoje, com o passar do tempo, facilidade de estudos, e a gente vem buscando um maior conhecimento, maior estudo. Tanto que hoje, para você, um exemplo, trazendo para o judô, para você ser treinador de uma seleção pernambucana, você tem que ter o Conselho de Classe de Educação Física, que no caso é o CREF. Você tem que ser formado em Educação Física para você ser professor de uma seleção estadual, no caso. Muito bom. Essa questão do preconceito, eu também acho que o pessoal ainda tem muito, o povo, né, de modo geral, ainda pensa muito que a arte marcial é para briga, né, envolve problemas relacionados na confusão dentro da escola. Não, pelo contrário. As artes marciais, elas trabalham o equilíbrio, né? E eu acho pouquíssimo provável uma pessoa que treina arte marcial, uma criança, um jovem, uma mulher,
né? É interessante que as mulheres estão procurando as artes marciais cada vez mais, né? Pela questão da defesa do pessoal, até pela própria questão da eliminação do estresse também. Mas é muito pouco provável, né? Pouquíssimo provável uma pessoa que treina arte marcial, seja qualquer estilo de arte marcial, se envolver em algum tipo de confusão, né? Até porque um dos princípios das artes marciais é o alto equilíbrio, a moral, a humildade, né? A gente prega muito isso quando está treinando, né? Então acho pouquíssimo provável. Deixa eu só abrir o espaço aqui para falar das empresas que patrocinam, tá? O programa É Demais em Foco, o seu programa de entrevista. Então, esse programa é patrocinado por Tica Personalizados, né? Uma empresa que produz material para festas. Por Tica Laçarotes, uma empresa que produz material também para festas. Segue lá no Instagram. É patrocinado pela Farmácia do Trabalhador da Iputinga, pela Farmácia do Morro da Conceição, pela loja Lord Prime, uma loja de produtos masculinos, pela loja Dona Bia, uma loja de produtos femininos, e pela empresa Três Marias, que é uma empresa que produz alimentos gourmets para festas, tá? Daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço para perguntas e hoje nós teremos brindes para aqueles que realizarem as melhores perguntas, evidentemente, e aí a gente vai selecionar essas pessoas, tá certo? E depois essas pessoas falam comigo no Instagram, lá no direct, tá? E a gente marca para você receber o seu brinde. Vamos à pergunta número 2, para a gente poder continuar o nosso diálogo aqui, tá? E aí a pergunta é o seguinte: puxando um pouquinho para as artes marciais como elemento de atividade física, evidentemente, mas o professor Vicente, que é formado em educação física, tá certo? Também é professor de artes marciais, poderá nos esclarecer com mais propriedade. Então, a atividade física, tá? Ela pode ser substituída somente pelas artes marciais, porque tem gente, por exemplo, que gosta de correr, tem gente que gosta de estar dentro da academia, tem gente que gosta de praticar uma dança, né? Mas o questionamento é, a atividade física em si, então, uma pessoa que faz atividade, a pessoa que faz uma arte marcial 3 vezes por semana, essa arte marcial, ela pode substituir quanto a perda de caloria, quanto a questão do movimento corporal, as atividades físicas de um modo geral? Vamos. Um corpo que não se mexe envelhece, né? Oxida mais rápido. Então, nenhum esporte substitui o outro. Cada um tem o seu valor, cada um tem suas formas de trabalhar. Então, nenhum esporte vai substituir. Então, eu acredito que a arte marcial vai ter o seu benefício, como a corrida tem o seu benefício. Todos trabalham um ganho global, um ganho geral. Substituir um esporte é muito difícil a gente falar assim. Você tem que gostar do que você está fazendo. Tem gente que prefere futebol, tem gente que prefere o judô, tem gente que prefere o Gil. Então, substituir a arte assim, eu acho muito difícil substituir um esporte. Você vai fazer o que você gosta, então não tem como muito fugir não. O importante é não ficar parado. O importante é não deixar o tempo vencer você. Então, por mais que você avesso a alguma coisa, não gosta de estar correndo, vai para uma academia, vai levantar peso, não pode ficar parado. Nem que seja em casa, tem que fazer alguma atividade. Então, não substitui o esporte. Você vai procurar o que você melhor se adapta, o que você mais gosta. O interessante é que o senhor falou a questão do corpo em movimento, né? O corpo humano, ao longo de todo o processo histórico, isso eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque eu sou professor de biologia, né? Então, o corpo humano, ao longo de todo o processo histórico, ao longo de todo o processo evolutivo, ele foi construído para trabalhar, ele foi construído para se movimentar. Então, quanto mais o corpo funciona, melhor e por mais tempo ele vive, entendeu? Quanto mais o teu corpo funciona, melhor você raciocina, o teu coração vai funcionar de forma mais eficiente, teus pulmões vão trabalhar melhor, você terá menos problemas relacionados a acúmulo de colesterol, aumento de glicose, menos problemas ósseos, né? Menos problemas relacionados à musculatura. E o interessante é que é o seguinte, tá? Quanto mais atividade física o teu corpo realiza, tá? Se você tem algum problema genético, né, que vai estourar um pouco mais à frente, que vai aparecer um pouco mais à frente, é interessante que a atividade física ela retarda tudo isso, né? Então, se
se você tem um problema genético que você iria desenvolver aos 40 anos praticando atividade física, a tendência é que esse problema genético seja retardado e você venha desenvolver aos 50, aos 60 e talvez você venha até morrer sem desenvolver esse problema genético, né? Mas aí a explicação do professor foi muito boa. Quanto mais o teu corpo funciona, melhor você vive e por mais tempo você viverá. Você tem que fazer a atividade que seja prazerosa. Sendo prazerosa, quebra aquela ideia de vou fazer por obrigação. Você faz pelo amor e acaba trazendo a saúde atrelada, né? E sempre escolher aquilo, como o professor falou, que realmente satisfaz, né? Agora, o que eu digo é o seguinte, tem muita gente por aí que diz, eu não gosto de arte marcial. Na realidade, talvez seja um preconceito que esteja intrínseco em você. Então, eu acho muito importante, eu acho muito viável cada pessoa dá uma oportunidade para saber se realmente não gosta. Eu faço uma brincadeira, se tiver algum aluno assistindo já vai ter escutado isso. Eu faço uma brincadeira para aquelas pessoas que são, geralmente criança, né? Que retruca muito. Não, eu não gosto do judô, prefiro futebol. Já fez judô? Nunca. Vamos fazer uma aposta? Pise um dia no meu tatame, que mesmo de faixa preta você não sai dele. É o fato do conhecer. Você só quebra o preconceito através de conhecimento. Então pisa lá, pisa no tatame, procura ver quem é teu professor, procura ver se ele está tudo certinho. Vai lá, conhece, que eu tenho certeza que não vai deixar de praticar não, porque é uma atividade muito prazerosa. Ok. Vamos abrir espaço para a primeira pergunta, tá? Júlia Roberta, pergunta de quem e qual é a pergunta? Carlos Rogério está perguntando, a arte marcial pode ser considerada como arma branca? A arte marcial pode ser considerada como arma branca? Pode. Pode ser considerada como arma branca, sim. Eu vou deixar o professor Vicente, que é faixa preta de judô, já foi campeão, né, falar com mais propriedade. Mas a priori eu já posso adiantar que pode. É por isso que as artes marciais elas trabalham com muita eficiência a questão do emocional, né, da psique, né, do lado, trabalha também com o caráter do atleta. Mas vou deixar o professor Vicente abordar esse ponto. A arte marcial te dá um conhecimento que, de certa forma, se você não usar com consciência, ela é totalmente perigosa. Eu digo isso pro lado do judô, que é onde eu tenho um conhecimento maior. Vamos lá. A gente ensina a criancinha lá um golpe e o tempo todo é falando a ela, não replica esse movimento em casa, na rua, com nenhum colega fora do tatame sem a presença de um responsável. Porque essa queda, por mais bestinha que possa ser, possa vir a lesionar uma coluna, possa vir fazer com que uma criança ou um adulto bata a cabeça no chão e tenha problemas mais para frente. Então, o conhecimento que você adquire com a arte marcial, você tem que ministrar ela com todo o cuidado possível. Quando você se treina, você aprende a não usar ela. Você treina, na verdade, uma arte marcial para não usá-la na rua, tá? Então é bastante perigoso. Eu tenho certeza, graças a Deus, eu treino desde 2002, eu nunca precisei usar o judô. Nunca precisei usar o judô e pretendo nunca usar. São 18 anos, né? 18 anos de brincadeira. De artes marciais, né? Aí é bastante perigoso. Então, o fato de ser uma arma branca é pelo conhecimento que você tem de uma técnica e aplicar ela com perigo. Você está assumindo um risco quando você faz isso. E como se adiantou, é considerado uma arma branca, sim. Pois é. É por isso que, por exemplo, na academia que eu treino, a Checkmate, que é administrada pelo professor Alexandre Xavier, né? Uma das coisas que ele fala muito pra gente, que ele sempre comenta, é da responsabilidade de praticar o jiu-jitsu. Você, né, o senhor professor, sempre quando eu treino lá na sua academia, o senhor sempre fala da responsabilidade de praticar o judô, entendeu? É por isso que a gente abriu, né, essa entrevista falando justamente da importância das artes marciais para o desenvolvimento educacional. E não é só o desenvolvimento educacional de crianças, não. O desenvolvimento educacional de pessoas adultas também. Entendeu? De pessoas idosas, porque a arte marcial, ela é para todos. Ela movimenta todas as articulações, trabalha toda a musculatura corporal, estimula o transporte de oxigênio para o sistema nervoso central, consequentemente você desenvolve a maior capacidade de raciocínio. É como eu falei, né? Levando em consideração o jiu-jitsu e o judô,
eu considero, tenho certeza que o professor também, duas artes marciais que você pode equiparar a um jogo de xadrez, porque é a utilização de puro raciocínio. Exato. Certo? Júlia Roberta, tem mais uma pergunta? Não, sem perguntas no momento. Ok, vamos lá. Então, vamos para a terceira pergunta. As artes marciais trabalham realmente o intelecto das pessoas? Foi justamente o que a gente acabou de falar. Foi, Né? acabou de falar do joguinho de xadrez, né? Dentro de uma luta, existem várias lutas. Toda movimentação, toda busca pelo desequilíbrio para você projetar, você está trabalhando o intelecto de um atleta. O meu professor, eu estava até conversando com ele esse mês passado, a gente estava procurando uma forma de estudar, é de Rêmulo Salles o nome dele, a gente estava procurando uma forma de estudar, de como fazer os nossos atletas pensarem o que estão fazendo, tá? Porque como o professor Edivaldo falou, é um xadrez. Às vezes você perde um peão para tomar uma rainha. Então, às vezes você faz uma movimentação para atrair o seu adversário para dentro daquela situação e com isso você conseguir projetá-lo. Então, dentro da luta, você está trabalhando o intelectual, movimentação constante o tempo todo. Então, trabalha bastante o intelecto de um atleta arte marcial. Ok, muito bom. Vamos seguir para... Júlia Roberta, mais alguma pergunta? Não, zero. Vamos seguir para a próxima pergunta. Qual é a maior dificuldade que as pessoas encontram quando procuram as artes marciais? Isso aí é um tema polêmico. Não é não? Eu acredito assim, que a maior... Eu vou falar pela experiência. A maior dificuldade que se tem é o preconceito. Para mim, não tem coisa maior. A partir do momento que você conhece a arte, você vai ver que ela não é o que você acha que é, entendeu? Então as dificuldades, já chegaram dificuldades assim para mim, de crianças que não falavam, assim, pouco comunicativas, e depois do tempo a gente conseguiu trabalhar elas ao ponto dela conseguir viajar para outro estado, para competir, se entrosar. O fato de você acalmar uma criança também é uma das maiores dificuldades que aparecem. E a gente vai juntando tudo e vai tentando fazer um trabalho legal. Mas para mim o preconceito ainda é a maior dificuldade que a gente encontra dentro da própria arte marcial. Traduzindo justamente o que o senhor colocou, eu também levo em consideração a questão do preconceito, né? Mas, poxa, é uma pena, né, o quão os pais perdem de inserirem seus filhos dentro de uma arte marcial. Por quê? Porque a criança ela vai crescer justamente com não, ela vai crescer com perdas, ela vai crescer com prejuízo, ela vai crescer sabendo cumprir regra, sabendo o que é limite, sabendo pedir por favor, né? Sabendo pedir, eu posso entrar, por favor, professor, eu posso beber água, eu posso sair. Então, toda a questão da limitação, né? Às vezes a família tem uma criança em casa que é um pouco rebelde, a criança está dando problemas, a criança está com falta de educação na escola, está faltando com respeito aos professores dentro da escola, dentro da sala de aula. Então, essa criança, esse jovem, quando entra no tatame, né? Quando entra numa arte marcial, seja ela qual for, a partir dali ela vai ser construída dentro das regras daquela arte marcial, né? E de qualquer forma, todas as artes marciais têm suas regras, né? E todas elas têm a sua importância, entendeu? Eu puxo muito para o jiu-jitsu, como também para o judô, porque são duas artes marciais que a gente não tem repetição, né? Então caiu, a pegada é diferente, a entrada é diferente, a gente aplica, né, uma pegada com um oponente, com outro oponente, aquela pegada já não funciona, então eu vou ter que trabalhar uma estratégia para aplicar aquela pegada novamente. E até dentro da própria... Se você lutar num treino 10 vezes com a mesma pessoa, vão ser 10 coisas diferentes. Vão ser 10 lutas diferentes. Porque eu brinco muito com meus atletas em relação a Cavaleiro do Zodíaco. Um Cavaleiro de Ouro nunca cai 2 vezes no mesmo golpe. Então, se você caiu de um jeito, você obrigatoriamente não pode mais cair daquele jeito. Você tem que estudar, ver o que você errou para corrigir. Pode cair daquele mesmo golpe? Pode. Porque isso também é luta, não tem o que fugir. Mas você não pode repetir o erro de cair do mesmo jeito que aconteceu. Aí você conversa muito lá em situação. Pois é. E impressionante são as mulheres. As mulheres, as garotas, precisam procurar uma arte marcial.
entendeu? Para manter o peso, para ativar o processo de produção hormonal, né? A gente sabe muito bem que a partir de certa idade as mulheres têm redução de hormônio, entram na menopausa, começam a sentir dor pelo corpo, dores nas articulações, dores na musculatura, né? Às vezes até o comportamento emocional muda quando as mulheres entram na menopausa. Então procure uma arte marcial, seja qual for, não precisa ser exclusivamente o jiu-jitsu e o judô, né? Mas se for jiu-jitsu e judô, melhor, procure. Mas assim, qualquer outra arte marcial, entendeu? O que não pode é ficar parado em casa comendo salsicha, né? Eu brinco muito com meus alunos, para de comer salsicha, para de estar comendo bolacha creme cracker com leite moça, tá? Então, as artes marciais, elas são de suma ou de supra importância, né? E aí nós temos vários tipos de artes marciais. Tem o karatê, tem né, o taekwondo, tem o muay thai, tem o krav maga, né? Então o que não falta são artes marciais, mas o que você não pode fazer é ficar parado, né? Você ficar parado ou você ficar parada. Tem que colocar o corpo para se movimentar, não é, professor? E o antes você falou do karatê. O karatê é uma luta irmã do judô. Elas são basicamente da mesma época, e o fundador do karatê, que me fugiu a memória agora, teve vários encontros com o Jigoro Kano, e eles conversaram muito em relação à postura da arte marcial no tempo deles e no local deles, né? Que no Japão feudal, o Japão antigo, era muito, muito forte a questão das lutas, né? É isso aí. Professor, já para puxar um pouquinho para sua área, evidentemente, né? Eu falei um pouquinho do meu jiu-jitsu. O jiu-jitsu para mim salvou a minha vida. Eu tive uma redução considerável de IMC, de índice de massa corporal, entendeu? Hoje o meu corpo funciona perfeitamente, meu colesterol baixou, minha glicose também. Eu percebi que a minha disposição para o trabalho, uma vez que eu trabalho muito durante a semana, a minha disposição melhorou. Mesmo às vezes treinando, trabalhando manhã, tarde e noite, treinando das 22 às 23h30, chegando em casa meia-noite, acordando novamente 5 da manhã, eu percebo que a minha disposição melhorou muito, né? Mas vamos puxar um pouquinho para a sua área. Fale um pouco da importância do judô para o desenvolvimento educacional cognitivo das crianças. Eu digo judô por quê? Porque o judô é uma arte marcial olímpica, né? E assim, as crianças procuram muito o judô justamente pelo fato de ser olímpico. E a gente sabe que o judô é praticamente uma disciplina nas escolas, né? Muitas escolas particulares têm judô, né? Como parte da base curricular, né? Como componente curricular ali da sua instituição, né? Então, como o senhor tem experiência de trabalhar em várias escolas e trabalhar também com criança, fale um pouquinho da arte, do judô como arte marcial e a sua importância para o desenvolvimento educacional. Vamos lá. O judô, pela sua criação, já foi feito através de uma educação, né? O Jigoro Kano, que foi o fundador do judô, ele era praticante de uma arte chamada Jujutsu, que era a antiga arte samurai. Certo. E onde se predominava muito a força física. Então, se sobressaía nas lutas quem eram os mais fortes, os maiores. E como ele tinha 1,50 m e 50 kg, 50, 55 quilos, ele estudou isso daí. E através de 3 princípios, ele trouxe o judô com a base educacional, que são prosperidade e benefício mútuo, o máxima eficiência com o mínimo de força possível, né? E o da suavidade. Então, esses 3 princípios foram princípios que ele estudou e trouxe para o lado educacional, tá? Hoje, eu consegui já mudar um pouquinho a vida de um dos nossos atletas. Ele estava se destacando muito bem pelo fato de estar se destacando nas competições. Conseguiu uma bolsa em uma escola particular. Ele estudava no colégio do governo, em um colégio que não oferecia tanta coisa boa a ele. Então o judô, ele já, por sua essência, ele já está atrelado à parte educacional. E muitas crianças procuram, na verdade, muitos pais procuram colocar as crianças para a gente tentar fazer essa ferramenta andar em conjunto com a criação da criança. Lembrando que professor de judô não é milagreiro, não é ele que resolve. Porque a gente só passa 1 hora com uma criança, 1 hora e um quebradinho com a criança. A educação tem que ser em casa, atrelada com a nossa ferramenta. A gente está aqui para ajudar.
Então é isso mesmo, eu já vejo o judô como uma educação desde sua criação, ele já traz os princípios educacionais desde sua fundação. Eu concordo plenamente, porque quando a gente leva em consideração, né, o comportamento dos meninos, eu digo isso porque eu estou sempre lá na sua academia, né, vou levar meus filhos para treinar, aproveito e faço um treino também para ajudar no meu jiu-jitsu, mas o que eu percebo é que, no caso lá, o senhor recebe criancinhas, né, de 2, 3 anos, partir né, de 3 anos, já trabalha já trabalha com a questão do comportamento, né, do desenvolvimento emocional, corporal, de criancinhas, né, já com 2 anos, né, tem pai que coloca a criança com 3 anos. Eu particularmente prefiro a partir dos 3 anos, porque a partir dos 3 anos ela já tem aquele pedacinho de consciência do certo e do errado, do que tem que fazer, do que não tem que fazer, e com isso a gente vai conduzindo ela para um melhor encaminhamento, assim, digamos, né? Trazendo ela, mostrando ela as regras, o que tem que ser feito, o porquê que ela está fazendo aquilo. E o meu castigo lá no judô é o polichinelo. Eu brinco muito do polichinelo. Vai fazer polichinelo. As crianças, quando vão fazer o polichinelo, elas já sabem o porquê que estão fazendo o polichinelo. Então, você tem que mostrar o caminho a ela, mostrar o porquê, se ela errou, o que foi que ela errou, como ela errou, por que ela está sendo, digamos, punida pelo aquele erro. Então, a educação é um negócio bastante grande e complexo. Mas aí existem caminhos e pedagogias que você pode conduzir aquela criança para um futuro melhor. Né? Muito bom. Vamos abrir espaço para as perguntas. Júlia Roberta, por favor. Sem perguntas, não. Mas houve a pergunta aí de Lani, que perguntou o significado do termo os. Não foi isso? Não foi, Júlia Roberta? Foi. Pronto. Professor, explica aí para os telespectadores, as pessoas que... para a pessoa que fez a pergunta sobre o significado do termo os. Vamos lá. O os, pelo que eu estudei, é como se fosse um amém. É uma palavra que tem vários significados, tá? Se salvo não me engano, surgiu na época da Segunda Guerra Mundial e era utilizada para como se fosse uma palavra de entendimento, dado a ordem, entendeu? Os, sim senhor. Os. Então o os veio como uma palavra de entendimento. Hoje a gente aplica muito na arte marcial, dependendo do contexto da palavra. É como se fosse um amém, é uma palavra que tem vários significados. Às vezes eu estou andando até na rua assim, a turma fala, meu, isso é tudo meu osso. Já virou uma expressão de rotina no meu dia a dia. Assim. Geralmente é uma expressão utilizada por pessoas que praticam as artes marciais, né? Porque como foi a expressão criada pelos japoneses, né, na época da Segunda Guerra, como o professor Vicente falou, especificamente pela marinha japonesa. Entendeu? E o os, ele significa obrigado, significa bom dia, significa entendi, né? Significa sim, né? Significa por favor. Então, dentro das artes marciais, o os, ele tem vários significados, né? Mas, já aproveitando para reiterar um dos nossos tópicos que a gente falou no início da entrevista, o os é o pleno significado de respeito ao próximo, daquele que está doando o seu corpo para você treinar, né? É por isso que existe esse respeito imenso dentro das artes marciais. Porque eu não treino sozinho, o professor Vicente não treina sozinho. Eu sou aluno do professor Vicente, mas o professor Vicente, sendo faixa preta, ele não vai treinar só. Ele vai precisar do meu corpo para que ele possa trabalhar. Né? É para que ele possa treinar, para que ele possa aplicar. Então é por isso que as artes marciais, elas exalam respeito de modo geral. A gente precisa do parceiro de treino. É por isso que é muito difícil alguém se machucar treinando, né, algum tipo de arte marcial. É mais fácil uma pessoa ter uma lesão grave jogando basquete, jogando vôlei, jogando futebol, praticando outro tipo de esporte, do que, né, uma lesão dentro das artes marciais. É óbvio que os acidentes acontecem, né? Você pode estar caminhando pela rua, tropeçar e machucar o dedo. É óbvio que pode ser que tenha uma lesão de dedo, uma lesão de braço, né, de uma pessoa que está treinando arte marcial, mas o objetivo não é esse. Voltando lá para o que o senhor falou. Por mais que a hora da competição seja individual, nenhum esporte ele é individual. Possa ser que lá, o cara que corre a maratona, só 41 quilômetros, ele está só, naquele momento. Mas por trás daquele momento tem alguém que preparou ele, teve alguém que preparou a alimentação dele. Então, todo esporte é coletivo.
O fato da competição não ser coletiva é uma coisa, mas o esporte em si é coletivo. Em relação a lesões, como o senhor disse, a arte marcial ela é um esporte seguro, no meu entendimento, seguro. Porque você está fazendo num ambiente controlado, como o senhor falou, acidentes acontecem, não tem como prever nem como evitar. Quando tem que acontecer, vai acontecer, independente. Já aconteceu de eu estar jogando futebol na rua e um amigo nosso quebrar o pé jogando bola na rua. Pois é. Entendeu? Como a arte marcial, a gente trabalha num lugar onde tem um ambiente de controle, faz com que seja um esporte mais seguro. Se você pegar os índices de lesão de um esporte, de um atleta de judô, e ver o índice de lesão do esporte judô e o índice do futebol, exemplo, você vai ver que o futebol é muito mais perigoso em si do que o próprio judô em relação a lesões. Pois é. Eu vou abrir espaço agora para falar dos nossos patrocinadores. Então, esse programa, o programa É Demais em Foco, o seu programa de entrevistas, é patrocinado por Tica Personalizados, que é a empresa de produção de materiais de festas, por Tica Laçarotes, que também é empresa de produção de materiais de festas, pela Farmácia do Trabalhador, da Iputinga, pela Farmácia do Morro da Conceição, pela loja Lord Prime, que é uma loja de material masculino, pela loja Dona Bia, que também é uma loja de material feminino, e por Três Marias Doçuras, que é uma empresa de produção de alimentos gourmet para festas. Eu vou abrir espaço agora para mais uma pergunta, para a gente já se organizar para finalizar o nosso programa. Júlia Roberta, qual é a pergunta? Thaís Kelly está perguntando quais as contribuições sociais na prática do judô na infância. Muito bem. Professor Vicente. Vamos lá. A gente já falou um pouquinho, né? Mas o judô traz um benefício. Lembrando agora, se salvo engano, a Unesco em 2013 considerou o judô como um esporte mais completo. Salvo que o esporte mais indicado para crianças, adolescentes e jovens adultos. Por quê? Porque além de você trabalhar toda a parte muscular, toda a parte cardiorrespiratória, você também tem a parte social. Você, através do judô, você entra em contato com pessoas de todos os níveis. Pessoas com muito dinheiro, pessoas com pouco dinheiro, pessoas com muita vivência de vida, pessoas com pouca vivência de vida. Então, o judô traz essa parte social atrelado na sua prática. Você está ali em um espaço onde você, às vezes, não conhece quem é a pessoa por trás, mas você sabe que é uma pessoa que está ali para buscar novas experiências. E a parte social do judô vem atrelada a isso, a conhecimento, a vivência, viver coisas novas. Como eu disse, eu já tive atleta que praticamente nunca saiu do bairro dele. E o cara foi para o outro lado do país competir. Muito bom. Isso é uma coisa que para ele vai estar na memória guardado para o resto da vida. Trouxe um benefício para ele que foi extremamente importante. Show de bola. Thaís Kelly, olha, a sua pergunta foi excepcional e você ganhou um brinde do meu canal, o canal Vamos Focar. Eu quero que você fale comigo aqui no direct para fazer a retirada do seu brinde. Beleza, galera? Então, o programa de hoje trouxe como tema a importância das artes marciais para o desenvolvimento educacional. E eu entrevistei o professor Vicente, professor da Academia Arte Física. Segue o professor Vicente no Instagram. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. Tá aí a Academia Arte Física, tá certo? Professor faixa preta de judô. Se tiver dúvida também com relação ao jiu-jitsu, eu estou disponível para tirar qualquer dúvida. Eu treino na Academia Checkmate Recife, uma academia internacional e é gerenciada pelo professor Alexandre Xavier. Segue a Checkmate lá no Instagram, @Checkmate Recife, e segue a Checkmate também lá no Facebook. Beleza, galera? Eu quero agradecer ao professor Vicente. Professor Vicente, a palavra é sua, fique à vontade. Vamos lá. Só vou puxar um pouquinho de sardinha agora para o meu time também. Muito bem. Meu time hoje conta com mais de 20 professores dando aula. Nós temos polo do litoral do Recife até o sertão de Pernambuco. Então, onde você estiver e quiser treinar judô, pode falar que a gente vai encontrar uma maneira de você treinar, tá bom? Simbora. E vou fazer um desafio aqui pro professor ao vivo, que ele não estava nem sabendo. A gente vai marcar de fazer um vídeo
um treino dele lá na minha academia e depois eu visitando um treino dele lá na Checkmate de Alexandre. Eu já estou devendo até Alexandre também. Muito bem, professor Vicente. E o senhor sabe que o senhor é uma pessoa sempre bem-vinda lá na nossa academia, na Checkmate Recife. O professor Alexandre sempre externa isso, até porque ele sabe que eu e minha família treinamos com o senhor lá na arte física e não há nenhum empecilho com relação a isso. Pelo contrário, ele sempre elogia muito, fala muito bem da sua pessoa. E uma curiosidade, onde Alexandre começou o Gil, foi onde eu comecei o judô, no interior, em Garanhuns, na academia do